E aí pessoal, tudo bem? Rafa César aqui na área, mais um episódio do nosso canal, onde eu venho trazer conteúdos diários sobre o reino de Deus, liderança, discipulado, como andar nos dons, como crescer nos dons. E hoje a gente vai falar sobre a diferença do profeta para o médio, beleza? Vamos lá! Primeiramente, galera, eu quero te pedir para você que não segue nosso canal, segue aqui o nosso canal, ativa as notificações para você receber sempre os vídeos quando eles saírem na hora. Compartilha também com as pessoas que você ama e que quer que cresça nos dons, que quer que aprenda mais sobre isso, tá bom? Então curta, comenta, compartilha e não esquece de seguir o canal. A gente vai falar agora sobre diferença do profeta para o médio, por que é muito importante esse vídeo para você. Muitas pessoas desassociam o profético da igreja por medo de misturar as duas coisas, ou por não saber a diferença de um para o outro e achar que pessoas estão levando essa parte do médium para dentro da igreja, de adivinhação para dentro da igreja, quando na verdade Paulo fala, ele nos orienta a buscar os dons com afinco, principalmente entre eles o dom de profecia. A profecia na nova aliança é completamente diferente da profecia da velha aliança. A profecia na nova aliança tem a ver com o ministério que nós recebemos. Nós recebemos o ministério da reconciliação na nova aliança. E a medida do ministério profético na nova aliança é diferente da medida do profético da velha aliança. A nova aliança, a medida é o amor. Na velha aliança era precisão. Na nova aliança a medida é o amor. E qual é a grande diferença? Por que as pessoas têm medo? Eu entendo que existem pessoas que sofreram com o profético e por isso elas quiseram se afastar ou não deixar que na igreja delas entrasse o ministério profético. Só que, pelo simples fato de pessoas estarem utilizando o que é correto de forma errada, não pode anular o que Deus deixou pra gente. Não pode anular o que Deus deu pra gente. Por exemplo, se você... Um exemplo prático da vida. Se você... Eu tô vindo gravar hoje, gente, com rinite, tá atacada. Não repara nisso, não. Se você pega notas de dinheiro, que é bem difícil hoje, você está com cédulas de dinheiro na mão, é bem mais difícil do que alguns anos atrás, mas imagina que você tem cédulas na mão de dinheiro de verdade. A primeira vez que você pegar uma cédula falsa, você não pode abrir mão do dinheiro verdadeiro, porque você sabe que existe o verdadeiro. Só existe o falso, preste atenção nisso aqui, isso aqui é uma chave que pode mudar a sua vida. Só existe o falso porque existe o verdadeiro para copiar. Lembra da serpente? Quando Moisés pegou a vara, jogou no chão, virou uma serpente. Os magos do faraó jogaram também e também viraram serpente. E a serpente de Moisés comeu as duas. Isso quer dizer o quê? Que a verdade vai engolir o que é mentira. O que é de mentira vai ser engolido pela verdade. A verdade é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade sempre prevalece. Então quando a gente... encontra, eu sempre encontro com pessoas que falam, cara, mas na minha igreja eu tive problema com o profético porque as pessoas utilizavam para manipular. Isso não tem a ver com o profético, isso tem a ver com o coração da pessoa. O coração da pessoa que quer manipular, ela vai utilizar qualquer coisa que ela tenha para manipular. E pessoas, cara, isso é mais incrível, que Deus, a Bíblia diz que Deus nos deu o dom, e o dom, ele é irrevogável. É por isso que nós vemos pessoas sem caráter utilizando o dom de forma absurda às vezes. E por isso também existem pessoas que preferem não darem dom, andar em caráter. Só que Jesus é a nossa perfeita teologia. Jesus, ele andava em dom e caráter. Não é um mais do que o outro, são duas pernas que precisam andar iguais. Eu preciso ter o meu caráter aprovado e eu preciso andar nos dons que Deus me deu. E é por isso que nós precisamos entender a diferença do profético para o que as pessoas chamam de médium. E eu vou te falar o que eu acredito sobre isso também. Existem pessoas, a Bíblia diz que existem pessoas que foram chamadas para ser pastores, profetas, apóstolos, mestres e evangelistas. Muitas pessoas que são médium hoje
são pessoas que foram chamadas com dom profético, só que estão ouvindo a voz errada. E eu vou explicar agora sobre isso. A diferença entre um profeta e um médium, segundo a Bíblia, não está apenas em quem eles ouvem, mas no espírito que opera por trás de cada um. A diferença do profeta para o médium é o espírito que opera nele. Enquanto o profeta recebe direção do Espírito Santo, o médium busca revelações através dos espíritos enganadores. E essa diferença é crucial, porque define se a verdade está sendo revelada ou se a mentira está sendo espalhada. O profeta busca direção do Espírito Santo, do Espírito da verdade, enquanto o médium ele busca resposta de outros espíritos. E só existe uma verdade: Jesus Cristo. Se eu não estiver ouvindo o que Deus está falando, eu estou ouvindo mentira, porque Ele é a verdade. Primeiro, número 1, ponto 1, fonte da revelação, Espírito da verdade versus espíritos enganadores. Jesus deixou claro que há apenas um Espírito da verdade, o Espírito Santo. Está em João 16,13. Ele diz: quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Jesus anunciou que só existe um Espírito da verdade. Então a diferença do profeta para o médium é que o profeta escuta o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Se o Espírito Santo é o Espírito da verdade, todos os outros espíritos não são verdade. A fonte está corrompida. O profeta verdadeiro opera pelo Espírito da verdade, sendo um canal da vontade de Deus para a terra. Ele fala o que ouve do Senhor, trazendo clareza e revelação. O profeta sempre vai falar o que ele ouve do Senhor, trazendo clareza e revelação. A profecia ela aponta para o futuro, a profecia ela aponta para o que Deus está fazendo, ela sempre vai nos levar para perto de Deus. Já o médium, ele opera sob influência dos espíritos enganadores, que simulam a verdade, mas levam à destruição. A Bíblia fala sobre isso em 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O engano da mediunidade está exatamente nisso. Esses espíritos não trazem a verdade, mas distorcem e manipulam para afastar as pessoas de Deus. Somente Jesus é o Espírito da verdade, e a verdade sempre vai trazer você para mais perto de Deus. Por quê? A Bíblia diz que não existe outro mediador entre nós e Deus a não ser Jesus. Jesus é nosso mediador entre o Pai e nós. Então, se eu não caminho ouvindo o que o Espírito de Jesus, o que Jesus está dizendo comigo, o que o Espírito Santo está falando comigo, eu vou ouvir outras vozes, e a voz de Jesus me leva para o Pai, enquanto outras vozes vão me levar para longe do Pai, porque só existe um caminho para ir para o Pai. Ponto 2. O papel do profeta, porta-voz da verdade. Os profetas sempre tiveram um papel fundamental na história do povo de Deus, e eles eram os mensageiros que traziam correção, direcionamento e esperança, preparando para os propósitos divinos. Estamos falando da velha aliança. No Novo Testamento, o dom profético continua sendo essencial. 1 Coríntios 14:3 diz, nos ensina que a profecia tem 3 pontos: edificar, consolar e exortar. Isso significa que o profeta não apenas prevê o futuro, mas revela o que Deus está fazendo no presente e chamam as pessoas para se alinharem com o reino. Então nós fomos chamados para consolar pessoas, exortar e consolar. Exortar, as pessoas acham que exortar é corrigir. Não. É trazer para perto. É trazer para perto. As pessoas precisam ser edificadas, consoladas e animadas. O que é animar? O que é exortar? É animar, é trazer um entendimento de que
quem é ela em Deus, sabe? Deixa eu te explicar melhor isso. As pessoas acham que correção faz parte da profecia. Isso não faz mais parte da profecia da Nova Aliança. Correção é feito em discipulado, é feito através do Espírito Santo. Estudo bíblico, não através da profecia. Então as pessoas usam isso, e isso é uma das coisas que afastam as pessoas do profético, por medo de serem expostas e envergonhadas. Porque eu sou profeta e Deus está falando comigo. Cara, isso aqui é muito incrível, presta atenção nisso aqui. Não é só porque Deus está falando comigo que eu preciso também dizer o que Deus está falando comigo. Existem segredos que Deus fala comigo, que precisam ficar comigo. E existem coisas que Deus diz para mim, e eu preciso aprender a administrar o que Deus está dizendo para mim e fazer com que eu conecte o coração do Pai com aquela pessoa através do que o Senhor confiou a mim. Exemplo, você está orando por uma pessoa, eu sempre dou esse exemplo aqui porque ele é muito prático. Nós estamos orando por alguém e você tem ali uma palavra de conhecimento, alguma coisa que uma das duas pessoas ali, um casal, um exemplo, um casal está tendo um relacionamento fora do casamento. E a intenção do Senhor é restaurar o casamento. A intenção do Senhor é salvar aquela família. E você, no seu espírito profético ali de justiça própria, você quer trazer condenação e exortar porque eu carrego a verdade, eu sou a verdade, eu... Não. A gente fala sempre, cara, não sei se faz sentido, mas Deus está trazendo um novo nível de pureza e santidade para o seu casamento. A pessoa que está errado, ela já sabe que está errado. Eu não preciso apontar o erro. Eu só preciso apontar para a cruz. Onde ela vai olhar, ela, caramba, eu sei que eu estou errado e eu preciso me consertar com Deus. Porque Deus me ama, não por medo de ser castigado, não por medo de perder tudo, mas porque entendi que Deus me ama. Então vai fazer mais sentido para a pessoa saber que Deus se preocupa tanto com ela e ama tanto ela, que está vendo que ele está errando e está dando a oportunidade de acertar, do que já chegar chutando a porta e condenar. Então nosso papel é animar, edificar, consolar a pessoa. A palavra profética, ela precisa andar em amor. Ela precisa andar em amor e não em condenação. E é por isso que algumas pessoas têm medo do profético, porque as lentes do profeta estão distorcidas. Não é a palavra que vem para o profeta. Deus, ele é perfeito. Sempre que a mensagem chega é perfeita. Como sai de mim tem a ver como eu me relaciono com o meu Pai, como eu enxergo o meu Pai. Se eu enxergo um Deus que está sempre revoltado, está sempre zangado, a minha palavra sempre vai ser zangada. Agora, se eu entendo que o meu Pai é bondoso, que enviou o seu próprio Filho para salvar aqueles que estão perdidos, a esse ponto que Deus ama o mundo, ele enviou o Filho dele para salvar os que estão perdidos, eu vou ter o mesmo coração do Pai, e eu vou amar o que ele ama, que eu vou entender o sacrifício que é de enviar um filho para morrer, para salvar pessoas que às vezes dariam as costas pra gente. A gente não consegue entender isso. Então eu preciso honrar o que ele fez por nós. Faz sentido? Se faz sentido, comenta aqui embaixo. O que você acha disso? Você tem todo o direito de discordar do que a gente está falando aqui, então comenta aqui embaixo. Você é livre para isso. O perigo, ponto 3, o perigo da mediunidade, conexão com o engano. A Bíblia condena a prática do espiritismo, feitiçaria e comunicação com os mortos, porque isso abre portas para espíritos malignos. Deus foi claro sobre isso em Deuteronômio 18, do 10 ao 12. Não permitam que se ache entre vocês quem pratica adivinhação, astrologia, agouros, feitiçarias, encantamentos ou quem consulte os mortos, pois todos aqueles que fazem essas coisas é abominação para o Senhor. O médium pode até parecer trazer revelações boas, mas no final essa mensagem gera medo, dependência espiritual e afastamento de Deus das pessoas. O rei Saul é um exemplo claro disso. Quando parou de ouvir a Deus, buscou o médium e isso resultou em ruína. 1 Samuel 28. Sempre o Espírito da verdade vai nos levar para o Senhor, enquanto o Espírito da mentira vai nos afastar do que o Senhor está fazendo. Sempre o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Não existe outro Espírito a quem você deve dar ouvido a não ser ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus e a Jesus
que são um só. Se você ouvir outro espírito, você está caminhando para um caminho de erro. Então é o momento de pedir ao Espírito Santo para ser o seu mediador entre ele e o Pai, entre você e Jesus. Esse é o seu momento. Ponto 4. O Espírito da Verdade nos conduz ao Pai. A boa notícia é que não precisamos de médiuns para nos conectar com o mundo espiritual. Deus já nos deu o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. 1 Timóteo 2,5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ou seja, mediador único entre nós e Deus é Jesus. O Espírito Santo nos revela quem somos, nos ensina a ouvir a voz do Pai e nos guia em segurança à verdade. Nós temos acesso direto ao Espírito de Deus por causa de Jesus. Você não precisa de um médium, você não precisa de uma pessoa para te dizer como o coração do Pai está sobre você. O Espírito Santo ele está em você. Se não tiver, chama ele para morar em você. Se você não entregou a vida para Jesus, você pode fazer isso agora, entregar a vida para Jesus, pedir para o Espírito Santo, para o Espírito da Verdade vir e te revelar o que é a verdade, o que ele pensa sobre você. Deus ele nos deu livre acesso ao Pai, mas isso também não desqualifica que existem profetas, pessoas que escutam o que Deus está falando. Existem pessoas que são pastores. O que o pastor faz? Ele cuida de pessoas. Existem os apóstolos que trazem a cultura do céu, que apontam, que liberam o destino. Existem os mestres que ensinam. Existem os evangelistas que alcançam as pessoas. E existem os profetas que veem o que Deus está fazendo. É o chamado, é o dom que ele recebeu. Existem pessoas que se movem no dom profético. Eu sou uma pessoa que me movo nos dons proféticos. Eu não sou profeta de ofício. O meu chamado de ofício é apostólico. Mas eu me movo nos dons. O profeta é o próprio dom. Existem pessoas que são profetas de ofício. Mas, pelo fato de haver profetas no ambiente, eu amo ouvir os profetas, eu amo me conectar com os profetas, eu amo liberar palavras proféticas, eu amo ensinar pessoas, porque o profético não é só sobre eu falar com pessoas, é ouvir o Senhor, é ouvir o que Deus está falando de várias formas possíveis. A gente aprender a ouvir o Senhor falando de várias, aumentar o nosso vocabulário profético, sobre como Deus fala e como se comunica com as pessoas. Eu não posso virar o que eu não posso é virar um dependente de profetas. Quando nós temos a Bíblia para consultar, nós temos o Espírito de Deus para consultar. É um pacote. Nós temos o Espírito de Deus, nós temos a Bíblia e nós temos os profetas. Beleza? Conclusão. A diferença entre o profeta e o médium não é apenas uma questão de função, mas de origem e propósito. O profeta fala inspirado pelo Espírito Santo e revela a verdade de Deus. O médium recebe mensagens de espíritos enganadores que afastam as pessoas do Criador. Lembra de Paulo? Quando ele entra e uma mulher tinha um espírito de adivinhação, está em Atos 16 ao 18. Diz: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Ela estava dizendo mentira? Não. Ela estava dizendo a verdade. Eles eram homens de Deus, estavam anunciando o caminho da salvação e eram servos do Deus Altíssimo. Ela disse verdade. Só que a fonte do que ela disse não era verdade. O Espírito que estava sendo a fonte da informação não era o Espírito Santo, era o Espírito da enganação. Por isso, Paulo se perturbou e, em nome de Jesus, esse Espírito saiu da mesma hora. E em momento algum, você vai ver o Espírito Santo tendo algum conflito com Jesus, porque eles são um só. Você nunca vai ver alguém falar: Espírito Santo, sai em nome de Jesus. Isso nunca vai acontecer, porque eles são um só. Agora, o espírito de adivinhação, o espírito de enganação, ele não provém de Deus. Então, ele é obrigado a sair em nome de Jesus. Você tem autoridade sobre isso, porque Jesus te dá autoridade. O nome de Jesus está sobre todo nome. Todo nome. O espírito da mentira e o espírito da enganação precisa se submeter ao Espírito de Jesus, ao nome de Jesus, ao nome de Jesus, ao nome de Jesus.
E eu tenho uma história muito incrível, antes de encerrar, um testemunho sobre isso que um amigo meu compartilhou comigo. E ele fala sobre isso. Ele foi para um lugar em Minas Gerais, eu não me lembro exatamente o nome, lugar São Tomé dos Milagres, alguma coisa assim, um lugar que é muito místico ali. As pessoas vão lá para tentar ver alienígenas, essas coisas, cartomantes e tudo mais que é místico ali pro mal. E tinha uma moça lá, só com cristal, aquelas coisas todas, e tinha uma moça que pediu, eles chegaram e tinha uma moça lá, e eles estavam com a carta, eles estavam com algumas cartas na mão que eles utilizam para fazer treinamento profético, cartas proféticas para treinamento profético. Se você ainda não sabe o que é isso, depois pesquisa, é bem legal, faz parte do treinamento profético. E ela perguntou: vocês estão jogando cartas? Ele falou assim: cara, isso aqui não é carta, isso aqui não é tarô. Ela estava querendo tarô, que ela queria ser guiada pelo espírito da enganação. Eles falaram: não, mas a gente pode orar para você aqui, a gente pode ver o que o senhor quer falar com você. Ela sentou ali, eles começaram a conversar, interagir, eles começaram a profetizar a vida dela, começaram a profetizar sobre ela, o que Deus, como Deus havia, como Deus a amava, quem ela era para Deus. Ela começou ali a chorar muito, a se derramar muito. Ela teve um encontro ali com o Espírito da Verdade. É engraçado que em momento algum eles falaram sobre o nome de Jesus, sobre Deus ou sobre o Espírito Santo. Eles só falaram o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. Só falaram para ela, não, porque o Espírito da Verdade, que ela queria saber o que era a verdade, o que era a verdade. E eles estavam explicando para ela: não, o Espírito da Verdade vai falar com você, o Espírito da Verdade isso, o Espírito da Verdade aquilo. No final da ministração, quando ela já estava derramada, toda entregue ali, completamente amada por Deus ali, o coração dela conectado com o do Senhor ali, e eles falaram assim: feche seus olhos agora, nós vamos orar, e o Espírito da Verdade vai dizer qual é o nome dele, o real nome dele para você. Eles não falaram em momento algum o nome, eles só falaram: o Espírito da Verdade vai se revelar para você agora. Feche seus olhos agora. Ela fechou os olhos. E eles perguntaram: então, como ele diz que é o nome dele? Ela virou para eles e disse: o Espírito da Verdade acabou de me dizer que o nome dele é Jesus. Isso é incrível, isso é incrível. O Espírito da Verdade disse que o nome dele é Jesus. Ela teve um encontro com Jesus, com o Espírito da Verdade. Então existem muitas pessoas que infelizmente tiveram tanto encontro com pessoas com espíritos enganadores, quanto com pessoas com o Espírito da Verdade, direcionando, mas com filtro errado sobre o Espírito da Verdade. Existem pessoas de bom coração que têm um relacionamento com Jesus, mas precisam crescer no seu dom profético, melhorar a sua lente sobre o mundo, sobre Deus, para ouvir o que Deus está dizendo e enviar a mensagem pura, não corromper com as lentes que nós temos. Sempre vão passar pelas nossas lentes, não tem como. Então por isso que Paulo fala para renovar a nossa mente. Nós precisamos nos transformar a nossa mente com a mente de Cristo. E Davi fala: quem tem a mente de Cristo? Paulo: nós temos a mente de Cristo, porque é o mesmo Espírito que de Deus habita em nós. Então nós temos acesso à mente de Deus, nós temos acesso a essa mente. E por isso, e por ter acesso a esse lugar, nós podemos ser transformados de acordo com a imagem dele, ser transformados, sermos iguais a Jesus, no sentido de transformação ali, de ser pleno, santificado. Ele comprou isso, ele pagou por isso. Não ser igual a Jesus no termo de Salvador, isso é impossível para nós. Mas a Bíblia diz que ele espera que nós sejamos um só com ele. Um só com ele. Poder, em caráter e paixão. Então existem muitas pessoas que foram machucadas pelo profético. Só que o fato de você ter sido machucado pelo profético falso não exclui o que é verdadeiro que existe. O falso de você ter tido um relacionamento na sua vida amoroso e você foi completamente traído, machucado, destruído, não quer dizer que não existam pessoas boas que estão dispostas a te amar. O fato de você pegar dinheiro falso na mão não quer dizer que só existe dinheiro falso. Existe de verdade. É por isso que existe o falso. Se você agora teve algum problema com o profético na sua vida, com o ministério profético, com os dons proféticos, cara, pede para Deus te dar a revelação real, trazer a verdade. Pede para o Espírito da Verdade te revelar qual é a verdade sobre isso, o que ele pensa sobre isso, aonde na Bíblia diz que é verdade isso e o que você precisa saber. Deixa ele transformar seu coração e sua mente. Ele quer levar embora essas feridas e mágoas e quer trazer a verdade, que você é amado, que você é visto pelo Senhor. Ele tem um grande propósito na sua vida, ele tem um grande chamado na sua vida,
e conta com você. Você não nasceu por acidente, você não nasceu por acaso. Você tem uma missão. Ele sonhou com você antes de você nascer na barriga da sua mãe. Antes de você chegar lá na barriga da sua mãe, ele já tinha um nome para você, ele já tinha um chamado para você. Você não é acidente. Você tem um propósito. Não deixa que a mentira roube o seu propósito. Não deixe que as circunstâncias roubem o seu propósito. Se você nasceu para ser um profeta, um chamado profético, tem um chamado profético, peça a Deus: Senhor, o que eu preciso fazer para crescer nisso? Eu não quero andar em mentira. Eu também não quero andar acusando pessoas. Eu não quero andar na mentira, não enganando as pessoas. Existe uma grande diferença. Você vê, Paulo encontrou com a moça que estava adivinhando e respondeu a resposta certa, mas a fonte do Espírito era errada. Existem pessoas que estão aprendendo a andar no Espírito Santo, a andar nos dons e estão errando. A Bíblia diz para nós julgarmos a palavra, não o profeta. As pessoas que estão errando não são falsos profetas. Elas estão aprendendo a ouvir o Espírito Santo. Por que elas não são falsos profetas? Porque a fonte da verdade é o Espírito Santo. Elas estão aprendendo a ouvir e a transmitir aquilo. Qual a diferença do falso profeta, então, para o profeta de verdade? Isso aqui é para outro vídeo, mas só para você entender, a diferença é o coração. Um falso profeta, ele vai usar a profecia para benefício próprio. O profeta de verdade, ele vai usar a profecia para conectar o coração do Pai e os propósitos do Pai com as pessoas. Fez sentido para você esse vídeo? O que você achou? Você concorda, discorda? Você já se move nos dons proféticos? Você quer aprender mais sobre os dons proféticos? Você quer crescer nos seus dons? Eu vou deixar aqui embaixo o link de um e-book que eu escrevi sobre dom da palavra de conhecimento, os primeiros passos para você começar a andar nos dons da palavra de conhecimento, tá bom? Tá aqui embaixo, aqui na descrição, procura aqui, tem o link do livro, tem vários livros falando sobre isso. Vou deixar alguns livros também aqui sobre Escola de Profeta, do Chris Vallotton, vou deixar aqui também na descrição. Você pode comprar esse livro, estudar mais sobre isso e aprender mais sobre isso. Mas não deixa que a mentira te tire do centro e roube o seu propósito, seu destino e seu chamado, tá bom? Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, curta, comente. Se você ainda não segue esse canal, envia para sua família, ative as notificações para você ficar por dentro dos próximos vídeos, tá bom? Deus te abençoe e até amanhã.